Torcedor, jornalista esportivo, aqui antigão, no futebol pernambucano, fala da legitimidade da candidatura de Yuri. E parece que tecnicamente é positivo. É positivo. Vamos falar sobre isso. Torcedor, outra bomba que não é na política é a renovação de Luciano Castan, automática. Ou será que tem mais outro aí? Fabinho e Felipe? Não, né? Vamos falar sobre quem saiu e quem ainda está no esporte. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Eu vou colocar aqui Léo Medrado, que é um jornalista antigusta no futebol pernambucano, que tem uma capacidade extraordinária de jornalismo esportivo e tem muito conhecimento nos bastidores do futebol. Eu vou botar aqui ele falando que 99%, quase 100% do que ele fala aqui, tecnicamente explicando, com pessoas juristas, que de acordo com pessoas juristas, ele dá a informação que essa candidatura de Yuri não vai ser impugnada, ela é legítima dentro do estatuto. Veja o que ele fala, mas antes eu vou falar aqui que Pedro Martins foi emprestado, tá tudo certo, o menino tá na Série A, é um bom jogador, mas tem que pegar mais minutagem. Foi emprestado para a Série B, para Chapecoense, né? Para de Gilmar Dalpozo. É isso aí. Técnico amigo do Leão, né? Pois é. Técnico já passou aqui pelo esporte, né? Deixou a porta aqui entreaberta se a gente for para uma Série B, né? Pois é. Torcedor, o que eu quero dizer aqui é que Luciano Castan pegou todo mundo de surpresa. O contrato dele tem, segundo o mundo dos bastidores do futebol pernambucano, tem uma renovação automática por atingir metas, e ele atingiu. Mas pode pagar a multa se quiser, né? Se não tiver interesse, né? Paga a multa porque ele atingiu meta, e para liberar vai ter que pagar uma multa rescisória indenizatória para o jogador, mas aí ainda tudo está parado, né? No futebol do esporte praticamente aqui tudo está parado, porque a eleição ela para tudo. Praticamente aqui no esporte, por causa da candidatura de Yuri. Mas veja o que Léo Medrado fala. Mas antes de falar aqui, Fabinho, 38 anos. Fabinho agora virou pastor. Ele é pastor da igreja Churches, né? Aqui em Recife tem uma filial dessa, parece que é Bola de Neve, eu não sei. Se ele quer pastor, mas o Retrô tinha interesse, eu não sei se o Retrô ainda vai ter interesse nele como jogador ou como auxiliar técnico, né? Eu não sei aí como pensa o Laércio Guerra nesse momento, né? Do jogador que agora é um jogador, né? Pastor, né? Divino, né? Não sei se o futebol é linguagens distintas, né? Vamos lá. E aqui Felipe não tem mais contrato nem com o Goiás. O contrato com o Goiás dele foi para o Goiás, mas o contrato dele termina agora, em dezembro. Né, vai ficar livre no mercado. Não sei se Jair Ventura, que gosta muito de volante, pode ser que adapte o Felipe Ferreira, né? Porque o Jair Ventura, que é o novo treinador do Goiás, né, ele não tem mais contrato. Não sei se Jair Ventura vai pedir outros nomes, não sei. Aí não sei se ele fica livre no mercado. Pois é, torcedor. Então, e o Palácios voltou, né? O Palácios voltou para o Cruzeiro, lateral direito que passou aqui o tempo todo lesionado. Já estava lesionado no Cruzeiro, já se recuperou, se lesionou de novo. E volta para o Cruzeiro. Pois é, torcedor. Então vou colocar aqui o Léo falando sobre o assunto. Não escuto o Yuri, não falo com o Yuri há 4 meses. Há 4 meses. Aliás, fiquei até chateado, porque eu tenho uma relação muito boa com ele, mas passo mensagem aqui e acolá e ele não respondia. Então fico à vontade para falar o que eu quero sobre o Yuri. Nesse sentido, de acharem que por algum motivo ele é presidente atual, você quer que ele fique? Não. Não tenho nenhum vínculo com relação a isso. E com as pessoas que teoricamente racharam com o Yuri, eu conheço todos. Para ser sincero, eu não conheço os candidatos da oposição, nem o Rafael Arruda, nem o Carlos Antônio Filho, não os conheço. Mas sei, inclusive, que o Rafael Arruda é filho do Paulo Roberto, né? Paulo Roberto Arruda, lá de Vitória de Santo Antão. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Yuri erra de maneira concreta, quando ele diz que não é candidato. Ponto. Não sou candidato. Aí vem vários motivos. Minha família, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que frequentar psicólogo, porque é muito desgastante, porque tudo, beleza. Até o acesso,
aceitei todos esses discursos como sendo algo, uma justificativa para não ser candidato. Quando o Sport sobe, e eu acho que ele só seria candidato se o Sport subisse, e só teria condições de ser eleito se o Sport subisse. Quando você não sobe, quando você não tem uma meta batida, se esquece o bicampeonato, o estadual, esquece todo o trabalho administrativo que foi feito em torno do clube. O que ia valer era o acesso. O Sport sobe, segunda, comemoração, terça-feira, quarta, reunião com os líderes. Aí ele erra. Quando ele mantém a não candidatura, ele erra na frente dos líderes. Sai Yuri na quinta-feira, por volta de 12h54, estou dizendo por volta, porque pouco antes saiu a notícia, mas foi publicado no GE, 12h54, a informação de que Yuri é candidato. Confusão. O mundo se acaba. Como assim? Ele não era candidato, era Zé Roberto Moura, que era o candidato do Sport, a situação tinha sido praticamente acordada com os líderes. Começa a surgir, o vulcão começa a entrar em erupção. Aí, algumas horas depois, vem uma carta de João Humberto Martorelli, a quem eu tenho o maior respeito, sempre tive, sempre o tratei com o maior respeito, inclusive quando ele era presidente do Sport, tivemos até algumas situações bem interessantes, porque ele era um jurista que entrava para o futebol, e eu era um jornalista de esportes que conviveria com um cara que tinha uma força muito forte jurídica. Mas foi tudo tranquilo, a conversa com ele foi muito boa, mas eu não entendi. Por que é que o Martorelli se mete e solta uma carta aberta horas depois do Yuri ter dito que é candidato, se Martorelli nem participar das reuniões, teoricamente estava, o nome dele não surgia, o nome dele não aparecia. E ele faz um texto em que surgem os dois artigos, 85 e 86, e na sequência se confunde com a opinião dele. Ele não bota, falou até o Adedson Leite ontem no Traíras, falou assim, ele tinha que ter botado em itálico, né? Ele botava um texto com um artigo com a letra diferente para diferenciar daquilo que ele estava dizendo, porque era a opinião dele. Confunde-se. E a gente, quando lê tudo, a gente, pô, não tem jeito aqui, é inelegível, aqui não tem condição, ele é inelegível. Quando a gente para e pensa, diz assim, peraí, pô, mas a figura jurídica do Martorelli, ela é muito forte no Brasil. Ele tem um escritório fantástico, maravilhoso. Tá, mas independente da área, se é criminalista, se é trabalhista, do outro lado, como candidato à presidência do Deliberativo, está Ademar Rigueira. O candidato a presidente deliberativo de Yuri é Ademar Rigueira, que é um dos maiores juristas daqui de Pernambuco. E o vice é Caula, exatamente, o Zé Neves está lembrando aqui. Resultado, como é que Ademar Rigueira iria se submeter a uma candidatura se ele sabe? Outra coisa, dos juristas todos, inclusive Martorelli, quem mais está dentro do esporte é Rigueira, porque acabou de participar da questão estatutária do clube. Por que ele submeteria esse tipo de coisa, gente? Ele viu todos para fazer a reforma do estatuto. Rigueira conhece todos os artigos do esporte. Por que ele submeteria esse tipo de coisa? Por que ele passaria por esse perrengue? E um outro ponto. Yuri ganhou a eleição. Se ele não quisesse efetivamente, não tivesse chegado à conclusão, mesmo que depois, eu acho um erro, depois da reunião com os colegas, com os amigos, com os parceiros dele, ele deveria, se ele chega depois à conclusão de que tem que ser presidente, por que ele se submeteria a essa situação se ele tinha certeza depois do acesso que ele faria qualquer um presidente? Lembram da história do Milton Bivar? Milton é campeão da Copa do Brasil em 2008. E ele quer fazer o sucessor dele. Sabe quem ele escolhe? Silvio Guimarães. Vou botar Silvio. Até Homero, Vanderson e Luciano, cada um tinha uma bifurcação, dizem assim, não, Silvio não. Aí se reúnem 4 ex-presidentes fortes e vão pro pleito contra Silvio Guimarães. Quem ganha? Silvio Guimarães. É o seguinte, torcedor. Pelo que Léo fala, Yuri está muito... Yuri, com a sua experiência, né, como gestor aqui, que mostrou que tem experiência de gestão, isso aí sem sombra de dúvida, para fazer a gestão de um clube, ele realmente é um Pelé, né? A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. Então, torcedor, eu entendo aqui o seguinte, o estatuto tem uma cláusula polêmica, mas não é muito polêmica não, porque o estatuto é do clube, é do conselho, é quem faz o esporte, né? Então, ele às vezes se torna um estatuto não interpretativo, mas, como eu poderia dizer, mas iniciando o que significa aquele sentido do artigo parágrafo 85. Tá entendendo? Então, quando legitimar, pelo que eu estou vendo aqui,
tem muitos juristas que deram aval para e gente do clube, dentro do clube, né? Então eu estou vendo aqui que isso aí vai ser a partir como é a jurisprudência no Brasil, né? Quando se faz o adentro. Então vai ser um adentro na regra, um parágrafo com um asterisco, né? Vice-presidente não conta em reeleição. Então Yuri vai ter, segundo o entendimento de grandes juristas que estão dentro do esporte, de conselho, do conselho eleitoral e do conselho deliberativo. Então esse vai ser o ponto do asterisco do artigo do parágrafo 85, que o vice não conta, e isso é estatuto, é do clube, então o clube faz como ele entende, como a maioria entende na concepção jurídica legal estatutária do clube, que ela é legal do ponto de vista de quê? Do clube. Então, dentro da atmosfera do clube, pelo que eu estou entendendo, vai ser realmente, Yuri vai para dia 16, aí vai competir, né? E aí ganhe o melhor, que os conselheiros, sócios, torcedores aderirem. Valeu, torcedor do esporte!